Olá, amigos e amigas do Jefa. Estamos aqui hoje para mais um dia de estudos. E o tema da nossa palestra de hoje é mediunidade virtual. Quem vai expor essa palestra para a gente hoje é o Jano Alves, do grupo UMI, União da Mocidade Espírita de Niterói. Bom, antes de começarmos, vamos iniciar com a nossa prece. E então, nesse momento, vamos todos elevar os nossos corações a Deus, deixar todos os nossos problemas de lado, tanto os pessoais quanto os sociais, deixarmos os nossos corações e as nossas cabeças abertas para receber todos os ensinamentos de Jesus que a palestra de hoje tem para nós. Vamos também desejar boas energias para os nossos amigos que não estão aqui hoje, pedir também pelos nossos amigos espirituais, que eles também possam aprender junto com a gente e que não só possamos ouvir e aprender, mas que também possamos aplicá-los daqui para frente. Que a palestra de hoje seja incrível e que o nosso expositor e que todos os que estão assistindo aqui agora recebam todas as boas energias dos ensinamentos de Jesus. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus. Olá a todos, quero agradecer pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, tratando aqui da doutrina espírita, que a espiritualidade maior possa nos instruir, a fim de que possamos conversar com propriedade dentro daquilo que a doutrina espírita nos oferece. Os benfeitores, então, possam nos assistir nessa tarefa. Nós vamos compartilhar com vocês algumas telas. Foi-nos solicitado que conversássemos sobre o tema mediunidade virtual. Foi pedido para que falássemos um pouco sobre a possibilidade de atividades mediúnicas realizadas virtualmente. Então, vamos tentar dar conta dessa solicitação com base naquilo que a doutrina espírita nos apresenta. Bem, há aproximadamente um ano, nós aqui no Brasil fomos surpreendidos pela chegada da epidemia do novo coronavírus, ou seja, da Covid-19, iniciada na China e que se espalhou por todo o mundo, tornando-se, portanto, uma pandemia e chegando até nós também. Então, desde março de 2020, nós, nas nossas casas espíritas, precisamos operar adaptações nas nossas tarefas habituais. As reuniões doutrinárias foram reconfiguradas de forma que tivéssemos reuniões online, na maioria das casas espíritas, isso por orientação das instituições sanitárias e também dos órgãos federativos. Algumas atividades assistenciais foram mantidas, com algumas adaptações, e os trabalhos de ordem espiritual, também na maioria das casas, deixou de acontecer de forma presencial. Então, as reuniões mediúnicas, elas passaram a ocorrer, na maioria das casas, de uma forma adaptada, através da internet. Em geral, sem manifestações mediúnicas. Mas existe a dúvida entre algumas pessoas quanto à possibilidade
da realização desse tipo de atividade online, ou seja, das manifestações dos espíritos online. Então, para que nós possamos abordar esse assunto, será necessário fazermos uma revisão de alguns aspectos. O primeiro deles é que, para que nós possamos responder a qualquer questão, é necessário nós nos valermos daquilo que a doutrina espírita nos apresenta. Qualquer opinião pessoal tem um valor muito reduzido. E como nós podemos estabelecer que alguma coisa faça parte realmente da doutrina espírita, seja uma informação doutrinária? Kardec estabeleceu esses critérios para que nós pudéssemos determinar o grau de verdade, a probabilidade de verdade de alguma informação. Então, em mais de um lugar ele se refere a isso, mas em particular no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 2, Kardec nos apresenta 2 critérios fundamentais para que nós possamos, então, avaliar qualquer informação e considerarmos como doutrinária ou não. É no capítulo que ele fala sobre o controle das comunicações dos espíritos. Ele fala da autoridade da doutrina espírita. Ele diz que, primeiramente, nós precisamos utilizar da nossa razão. O primeiro exame que deve ser feito de uma informação é o da razão. E ele diz que cumpre que se submeta sem exceção tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Ou seja, não importa quem assinou aquela comunicação, mas se algo fere a nossa razão, não entra na nossa cabeça, na nossa razão, nós devemos rejeitar. É melhor nós rejeitarmos verdades do que aceitarmos mentiras. E o segundo critério é o da concordância no ensino dos espíritos. Ou seja, espíritos diferentes, através de médiuns diferentes, locais diferentes, médiuns que não tenham comunicação entre si e que trazem informações com o mesmo conteúdo. Então, o crivo da razão e a universalidade do ensino dos espíritos é aquilo que nos permite, então, estabelecer uma informação como doutrinária. A respeito do assunto que nos foi solicitado conversar, nós temos a dizer que não existe universalidade do ensino dos espíritos. Por quê? Porque nós não encontramos informações a esse respeito. O fenômeno, a nossa necessidade de utilizarmos os recursos da internet para as nossas reuniões é recente e transitório, de forma que isso não está abordado. Nós desconhecemos informações a esse respeito. Então, por esse aspecto, já podemos dizer que não existe universalidade do ensino dos espíritos, não teremos como nos basear em informações para ajustar o nosso comportamento. No que diz respeito à razão, bem, para que nós possamos raciocinar corretamente a respeito de algum tema, é necessário nós termos o máximo possível de subsídios. Toda vez que nós vamos julgar de alguma coisa, é importante que tenhamos as informações precisas para que possamos fazer uma avaliação justa. Então, vamos passar em revista algumas informações
provenientes da doutrina espírita, para que nós possamos, então, julgar a respeito desse tema que foi proposto. Então, inicialmente, é interessante nós revermos aqui quais são, né, as finalidades e os tipos de reuniões espíritas de intercâmbio mediúnico. Então, nós vemos que a finalidade do intercâmbio mediúnico pode ser o da instrução. À época de Kardec, por exemplo, né, as reuniões eram essencialmente instrutivas. Eram levadas perguntas para que os benfeitores pudessem esclarecê-las através da psicografia. As respostas eram dadas psicograficamente. Hoje ainda, nas nossas reuniões, nós podemos ter comunicações instrutivas, mas essa não é a finalidade principal das nossas reuniões mediúnicas. A instrução, ela acontece nas nossas reuniões, mas principalmente através da prática da caridade, do convívio com aqueles espíritos, com as histórias que eles nos contam, com os seus sofrimentos, as consequências dos seus comportamentos, com as instruções que os espíritos concedem a esses, com a doutrinação do outro companheiro da reunião, com as comunicações dos benfeitores que vêm ao final da reunião. Então, nos instruímos efetivamente, mas a reunião não tem, em sua maioria, o propósito de ser uma reunião meramente instrutiva. Algumas reuniões têm o propósito de desenvolver mediunidade, colocar as pessoas que são candidatas à utilização da mediunidade para ensaiarem. Temos reuniões em que predomina o consolo a espíritos sofredores que ali aportam. Não são espíritos perversos em geral, mas sofridos e que necessitam do esclarecimento. Há também as reuniões com finalidade de tratamento, são as reuniões de ectoplasmia, e também as reuniões de desobsessão, que se destinam ao atendimento de espíritos envolvidos em processos de perseguição, em processos obsessivos por causas as mais diversas, melhor dizendo, onde é feito todo um tratamento para que esse espírito possa ser demovido daquela imantação, libertando assim a si mesmo e libertando também o encarnado desse jugo. Na maioria das... Então, vejamos, existem várias finalidades diferentes, então cada uma pode ter um propósito mais específico. As nossas reuniões, em geral, são reuniões dedicadas ao atendimento de espíritos necessitados. Nós falamos que é para a prática da caridade junto a esses espíritos desencarnados. O que nós vemos é que, apesar do nosso propósito ser esse, cada reunião atende, de certa maneira, um pouco de cada coisa. Falamos que nos instruímos nessas reuniões. Também o desenvolvimento mediúnico ele acontece sempre. Então, mesmo numa reunião já estabelecida, vai havendo o aprimoramento do trabalho mediúnico. O consolo às entidades necessitadas é uma constante. Existem trabalhos de ectoplasmia que ocorrem sem que muitas vezes nós nos demos conta disso. Os próprios membros da reunião muitas vezes são atendidos, são tratados nas suas necessidades. Os desencarnados recebem amparo nas suas deformidades perispirituais, nas nossas irradiações são feitos trabalhos, né, de amparo a encarnados também com enfermidades, e o trabalho da desobsessão.
Então, essa, em geral, é a realidade das nossas reuniões, sendo que a finalidade precípua tem sido, na maioria das reuniões, o trabalho de assistência aos desencarnados necessitados. Muito bem. E como que acontece uma reunião? Então, vejamos. Para que a reunião com esse propósito de assistência aos espíritos possa ocorrer, há uma grande preparação do ambiente, no local onde será realizada a tarefa. Quando nós recorremos ao livro Missionários da Luz, no capítulo 1, e no parágrafo 10, nós encontramos o seguinte: o André Luiz ele está visitando uma reunião mediúnica. Ele chega antes do início da reunião, quando estão sendo feitos os preparativos. E ele diz o seguinte, que ele reparou que havia fios luminosos dividindo os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Ou seja, ali havia divisões entre aqueles espíritos que se comunicariam, que estão em grau de desequilíbrio grande, outros que já estão mais equilibrados, que estavam na reunião assistindo para se instruírem, irem se melhorando gradualmente, outras divisões para aqueles que são os espíritos responsáveis pela manutenção do trabalho e assim por diante. Ele também nos diz que em torno das zonas de acesso ao centro postavam-se corpos de guarda, espíritos dedicados à proteção daquele ambiente onde aconteceria isso. E ele diz que compreendeu que pelo vozerio que havia no exterior, também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle. Ou seja, a entrada não é indiscriminada. Em outras passagens, nós sabemos de casas espíritas, enquanto ocorrem os atendimentos mediúnicos, muitas vezes do lado de fora há uma verdadeira balbúrdia da parte dos espíritos que querem trazer dificuldades, querem impedir a continuidade daquele trabalho. E outros que gostariam de ser atendidos, mas que não apresentam ainda as condições para isso e se acumulam do lado de fora. O trabalho é grandioso. Todo trabalho mediúnico é grandioso. Ainda a respeito dessa preparação, nós podemos recorrer ao livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, no capítulo 6, intitulado Comunhão com o Alto. É o capítulo 6 da primeira parte. Nós vamos ler algumas coisas para que nós possamos recorrer às fontes. Então, ela diz assim, quer os diretores da nossa colônia, quer os instrutores e educadores, seus auxiliares, eram severos na observação dos métodos empregados, meticulosos nas disciplinas exigidas para o intercâmbio entre o mundo astral e a Terra. Ou seja, estavam preparando um atendimento a espíritos que necessitavam do processo da incorporação mediúnica para seu tratamento. E eles são rigorosos com esses métodos. Vejamos aqui o que ele fala a respeito da proteção do ambiente, da guarda do ambiente. Um esquadrão de lanceiros desceu da região espiritual, e depois de inspeção rigorosa pelo interior do edifício onde se realizaria a reunião de psiquismo, ou como usualmente se denomina a sessão espírita, ou seja, depois de fazer uma inspeção no centro, esse esquadrão postou-se de guarda, fazendo segura ronda desde as primeiras horas da madrugada. Ficou assim aquela instituição circulada por milicianos hindus, que se diriam uma invencível barreira, né, em torno da casa humilde, a sede do centro espírita escolhido. Vejamos que o cuidado com relação à proteção, para a seleção dos espíritos que poderão entrar ali no centro, participar das atividades, é muito grande.
Obreiros devotados, sob a direção de técnicos e diretores da seção de relações externas, preparavam o recinto reservado à prática dos fenômenos, tornando-o tanto quanto possível idêntico aos ambientes que no Instituto lhes eram favoráveis à instrução dos pacientes. Então, o ambiente passa por um processo de magnetização, né? O ar é ionizado para poder favorecer o fenômeno. Há um grande número de espíritos envolvidos nessa tarefa. Uma outra passagem de André Luiz, ele diz que havia cerca de 40 espíritos envolvidos no trabalho de preparação do ambiente para que pudesse ocorrer, então, a reunião mediúnica. Olha, ele continua dizendo o seguinte: fluidos magnéticos foram espargidos no recinto da sala de operações por obedecerem a duas finalidades. Primeiro, servirem como material necessário à criação de quadros visuais demonstrativos durante as instruções aos pacientes. Isso também é relatado por André Luiz, com aquele condensador ectoplásmico, em que as imagens elaboradas pelos doutrinadores poderiam aparecer ali para aqueles espíritos, ou as telas mentais deles mesmos poderiam ser reproduzidas. E também, para a finalidade, esses fluidos eram espargidos não só para permitir a criação desses quadros visuais, essas ideoplastias, mas também como refrigerantes tônicos para combate às vibrações nocivas, inquietantes e desarmoniosas dos espíritos sofredores presentes e mesmo de algum colaborador terreno que deixasse de orar e vigiar naquele dia, indo para a mesa da comunhão com emanações conturbadas na sua mente. Isso pode ocorrer, o indivíduo não conseguir se preparar adequadamente. Então, vejamos que o cuidado, não só com a proteção, mas como com a preparação fluídica do ambiente, é muito expressivo e envolve um grande número de espíritos técnicos. Não se faz isso de forma improvisada. Um outro aspecto que a gente gostaria de comentar é um fenômeno que acontece quando se reúnem as pessoas para o trabalho mediúnico, que é a união das correntes mentais. Está muito bem relatado no livro Missionários da Luz, capítulo 1. Então, André Luiz observava aquele grupo mediúnico que funcionava em condições muito boas, e ele diz assim, que eram 18 companheiros encarnados, em rigorosa concentração. E diz que era belo sentir-lhes a vibração particular. Vejamos o que ele descreve. Ele diz assim, cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Esses raios se confundiam a distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos dos encarnados que estavam ali e estabeleciam uma corrente de força. Eles se uniam, formando uma corrente. E essa corrente é bastante diversa das energias dos espíritos, ou seja, aquilo é próprio dos encarnados. Essa corrente não se limitava ao círculo que estava ali. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de uma fonte, né, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. Essas energias dos encarnados, elas eram casadas aos fluidos dos trabalhadores do plano espiritual, né, formando um precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Então, nós sabemos que o trabalho de assistência a esses espíritos necessitados, ele requer os fluidos oferecidos pelos médiuns encarnados, fluidos dos desencarnados e fluidos da natureza, que são combinados para poderem proporcionar esse benefício. Nós não temos
evidências de que esse processo possa ocorrer com as pessoas distanciadas entre si. Existem algumas emanações nossas que elas não sofrem o efeito da distância, né? Mas outras sim. Por exemplo, no próprio trabalho de ectoplasmia, existe uma parcela, pelo menos, desse ectoplasma que ele não se estende até muito distante do médium. Nos trabalhos de quando há o desdobramento do médium para que ocorram esses atendimentos, existe um tipo de desdobramento em que o indivíduo pode se afastar bastante do corpo, mas existe outro que não. E no desdobramento é que são liberadas essas substâncias. Então, existe um tipo particular de fluido que ele fica na proximidade daquele que está fornecendo. Então, nós não temos evidências de que pudéssemos fazer essa congregação de forças nos moldes como está demonstrado aqui, se nos mantivéssemos cada um, né, nas suas casas. Nós podemos sim nos unir pelos pensamentos, porque esse tipo de irradiação, de vibração, ela é capaz de avançar pelos espaços, não há problema. A distância não traria problema para nós nos unirmos mentalmente. Mas esse manancial de forças liberado, que é utilizado para benefício dos espíritos, nós não temos evidência nesse sentido. Bem, todos se recordam, né, de Isabel, do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Isabel é uma senhora viúva, jovem viúva, né, com 3 filhos, 2 filhas e um filho, do sexo masculino. O marido desencarnou, ela permaneceu aqui na Terra, e desde quando o marido estava encarnado, eles haviam criado um trabalho espírita na sua casa. Haviam reservado um cômodo para isso, e ali acontecia semanalmente uma reunião, era um culto, chamado um culto do lar. Mas esse culto havia exposição doutrinária e havia também atendimento de espíritos, havia o fenômeno mediúnico. Nós sabemos que isso foi a origem de muitas casas espíritas, muitas surgiram em lares. Bem, a seriedade com que Isabel levava esse trabalho era tamanha que ali se tornou um posto avançado de nosso lar dentro da crosta terrestre, sobre a crosta terrestre, para nós vermos a seriedade com que o trabalho era levado. Isabel era um exemplo de conduta. Nós podemos ver, por exemplo, quando no culto feito no lar, junto com seus filhos, o rapazinho, né, um dos seus filhos, um rapazinho que tinha um estado espiritual diferente dos demais, ele interpela a mãe, né, quanto à possibilidade de alugar aquele cômodo que era utilizado para as atividades espíritas, porque a família passava grandes necessidades materiais. E Isabel diz para ele que não, que aquilo ali era destinado aos trabalhos espirituais. Ele insiste e ela diz que ele não insistisse, que se ele insistisse ele teria que ser punido, porque ela não era mãe para ficar criando ilusões, né, nos seus filhos. Ali era um trabalho espiritual, então que ela não alugaria. Vejamos até o sacrifício que essa mulher chegava para poder preservar aquele trabalho. Nós supomos que as condições espirituais fossem muito boas. Realmente é o que o André Luiz descreve a respeito dos recursos espirituais daquela família. No entanto, vejamos o que acontece naquela reunião onde havia o atendimento aos espíritos sofredores. O André Luiz diz que ele vê que começaram a chegar os necessitados da esfera invisível,
os espíritos sofredores que seriam atendidos. E descreve, assim, aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos grupos, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estrupiados, segundo o símbolo evangélico. Aquilo acontecia dentro num ambiente, numa residência, num cômodo reservado especificamente para isso. Mas vejam o que eles dizem. O que Aniceto fala a esse respeito? Em sua maioria, esses indivíduos que estavam chegando são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, espíritos que precisam de esclarecimento e consolo, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Então, nós ficamos a pensar que num ambiente reservado para esse tipo de trabalho, uma casa de uma mulher santificada pelos sacrifícios, né, materiais e espirituais, viúva, com dificuldades financeiras, mas com um amor muito grande ao trabalho e realmente um comportamento muito moralizado, ainda assim não era possível utilizar aquele ambiente para qualquer tipo de atendimento, porque isso provavelmente geraria riscos para a própria família que ali se encontrava. Então, nós ficamos a pensar nas condições dos nossos lares para que nós pudéssemos participar desse tipo de atividade, mesmo que fosse online. Então, nós concluímos, que não existem elementos na doutrina espírita que nos autorizem a esse tipo de prática. Na prática mediúnica, é melhor nós nos abstermos do que fazer alguma coisa que nós não temos certeza se estará sendo feita da maneira correta. Então, nós temos a impressão que, pela ausência de ensino dos espíritos e também pelo que a nossa razão nos mostra, isso não seria algo a ser realizado, pelo menos com certeza não, de forma indiscriminada. Não podemos, então, estimular esse tipo de prática. E se ela for feita, não será feita com base nos ensinos da doutrina espírita, mas sim a própria conta e risco daqueles que realizarem, e nós acreditamos que podem haver, sim, inconvenientes grandes. Mas o que nós podemos fazer para aproveitar essa oportunidade que estamos tendo de, mesmo com a interrupção das atividades presenciais, nós nos reunirmos, os grupos que habitualmente trabalham juntos, os grupos mediúnicos. Nós podemos aproveitar esse tempo para muita coisa. Nós podemos aproveitar o tempo para o estudo e assim nos aprimorarmos na nossa capacidade de colaboração com os desencarnados nas atividades mediúnicas. Nós sabemos que, do ponto de vista dos desencarnados, as reuniões transcorrem dentro da qualidade necessária. Quando há problemas, nós devemos atribuir, em geral, aos encarnados, porque, às vezes, por ignorância, por negligência, por uma série de razões, nós deixamos de cumprir aquilo que nos compete. Então, se nós tivermos a oportunidade de revermos as nossas práticas em grupo, projetarmos melhorias
na nossa capacidade de colaboração com os benfeitores, estaremos aproveitando muito bem esse tempo que nos é concedido. Fazermos uma análise de acordo com as orientações dos benfeitores. Por exemplo, se nós quisermos, podemos reestudar o livro Desobsessão, do André Luiz, outras obras que dizem respeito à mediunidade, apostilas que existem, e fazermos a avaliação do que nós podemos modificar. Porque o que nós observamos nas reuniões mediúnicas é que nós conhecemos o tema, mas deixamos muitas vezes ir caindo, né, no hábito e vamos deixando de lado algum rigor. É necessário voltarmos ao rigor nas práticas. Nós podemos aproveitar esse tempo para conservar a união entre os membros da reunião. E isso é fundamental, né, porque o trabalho, ele para poder funcionar, é necessário a harmonia nessa reunião. Então, que nós possamos conservar isso e, através do trabalho online, dessas reuniões, nós podemos fazer isso até aprimorarmos. E nem sempre nós, nas nossas atividades mediúnicas, nós temos tempo de conversar com os companheiros, mas na atividade online, nós estamos trocando ideias, estudando e trocando ideias, isso vai nos aproximando, fazendo com que as nossas auras interpenetrem umas das outras, né? E ajude nesse processo. Podemos também realizar irradiações pelos enfermos do corpo, pelos obsidiados, unir os nossos pensamentos em benefício dessas pessoas sofredoras. Isso é uma atividade que nós podemos fazer. Se nós não podemos atuar com o espírito incorporado e ser doutrinado, né, isso não poderia. Nós podemos, no entanto, fazer outras atividades. Também, uma outra prática é nós cuidarmos de manter a disciplina habitual que nós temos nos dias das reuniões mediúnicas. Por quê? Porque quando nós participamos da reunião mediúnica, a reunião não termina quando nós encerramos aquela parte prática presencial. Nós vamos para os nossos lares e nos preparamos porque sabemos que durante o sono poderemos ser requisitados pelos espíritos para a continuidade do trabalho no mundo espiritual. Se nós nos prepararmos convenientemente naquele dia, assim como nos preparamos quando há as reuniões presenciais, nós podemos ser aproveitados pela espiritualidade nas atividades durante o sono. E somos frequentemente convidados a isso. De forma que o trabalho não deixa de acontecer tão somente pelo fato de nós não estarmos ali podendo estar reunidos fisicamente. Mas funciona em outros moldes. A espiritualidade aproveita as nossas possibilidades. Então, só um exemplo nós vamos falar a respeito da questão das irradiações, que podem ser realizadas nesse momento. Nós vamos recordar aqui uma passagem que há na Revista Espírita, né? Está relatada ali em janeiro de 1863, no artigo que é o Estudo sobre os Processos de Morzine, o segundo artigo. Essa série de artigos é espetacular, né? Como tudo de Kardec. Mas aí ele diz ali o seguinte, ele conta a história de uma moça que se casou com um homem com a qual ela não simpatizava. Aqueles casamentos conforme ocorriam antigamente. A mágoa que isso gerou levou-a a um distúrbio mental. Ela ficou dominada por uma ideia fixa, perdeu a razão, necessitando ser internada num hospital psiquiátrico. O mal provinha, assim, de uma causa moral, ou seja, espiritual, não material. Não havia uma lesão cerebral, né? Era uma causa acidental e toda pessoal. E Kardec diz, compreendendo-se que, em tais casos, os remédios normais não poderiam ter nenhuma valia.
Aí um dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele julgou, que era amigo da família, julgou que era dever dele interrogar um espírito superior a respeito do caso. E o espírito respondeu. A ideia fixa dessa senhora, por sua própria causa, atrai à sua volta uma multidão de espíritos maus que a envolvem com seus fluidos e alimentam suas ideias, impedindo cheguem até ela as boas influências. Os espíritos dessa natureza abundam sempre em meios semelhantes ao em que ela se encontra, e muitas vezes constituem obstáculo à cura dos doentes. Contudo, podereis curá-la, mas para tanto é necessária uma força moral capaz de vencer a resistência. E tal força não é dada a um só. Vejamos, o Espírito orienta que isso poderia ser resolvido através de uma força imaterial, né? Não seria um remédio, mas uma força que pudesse vencer essa resistência ocasionada pelos fluidos com que os espíritos a envolviam. Mas essa força não é dada a uma só pessoa. Então, qual é a sugestão dele? Ele diz que 5 ou 6 espíritas sinceros se reúnam todos os dias durante alguns instantes e peçam com fervor a Deus e aos espíritos bons que a assistam. Que a vossa prece fervorosa seja ao mesmo tempo uma magnetização mental. Para tanto, não tendes necessidade de estar junto a ela. Ao contrário, pelo pensamento podeis levar-lhe uma salutar corrente fluídica, cuja força estará na razão de vossa intenção, aumentada pelo número. Por tal meio podereis neutralizar o mal fluido que a envolve. Fazei isso. Tende fé e confiança em Deus e esperai. Podemos fazer isso nas nossas reuniões, né? Levar os nomes das pessoas e irradiar por elas, né? E o que aconteceu? 6 pessoas se dedicaram a essa obra de caridade e durante um mês não faltaram sequer um dia à missão que haviam aceitado. Ao cabo de alguns dias, a doente estava sensivelmente mais calma. 15 dias mais tarde, a melhora era manifesta e hoje esta mulher voltou para sua casa em estado perfeitamente normal, ignorando ainda, como seu marido, de onde lhe adveio a cura. Então, com isso nós interrompemos aqui nosso compartilhamento e concluímos, né, que, embora nós não possamos realizar a nossa tarefa habitual nas reuniões mediúnicas, com o atendimento dos espíritos, naquela dinâmica do médium incorporar, o doutrinador funcionar como instrumento do alto para a instrução daquele indivíduo, e também o indivíduo pode receber o passe nesse momento, existe todo um envolvimento fluídico para isso. Embora nós não possamos fazer isso, podemos ainda prestar caridade, né? E isso pode ser feito em cada uma das suas casas. Nós podemos orar em conjunto, irradiar cada uma das suas casas através da reunião virtual em benefício daqueles que são os necessitados, né? E com essa nossa irradiação, que funciona como uma magnetização à distância, podemos auxiliar na reparação do funcionamento perispiritual dessas pessoas, também no desligamento de mentes, porventura imantadas, para que possam ser atendidas convenientemente pelos espíritos. Então, era isso que nós tínhamos a trazer. Espero ter podido, de alguma forma, colaborar para que cada um faça as suas análises e ressaltando que, no que diz respeito à prática que foi solicitado esclarecimento, não existe realmente a segurança para isso, por nós não termos orientação dos espíritos nesse sentido, não há concordância dos espíritos, na verdade existe uma falta absoluta de informação, e do ponto de vista racional, nós temos evidências no sentido da impropriedade dessa prática, ao invés de termos informações a respeito
da sua adequação. Então, quero desejar a todos um dia de paz. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos assistem continuamente, carinhosamente, de forma que sabemos que não estamos jamais desamparados e sozinhos. E agradecer, Senhor, por essa oportunidade que temos nesta vida de conhecer a doutrina espírita, que tanto nos auxilia na nossa condução. Agradecemos, Senhor, também pela assistência incansável da espiritualidade. Nesses momentos de luta, de expiação, de provações para toda a humanidade, por conta da pandemia e com as suas mudanças de rotina, suas consequências sobre todos nós. Nós sabemos que não estamos passando por isso inutilmente. Temos certeza dos propósitos de Deus para nosso aprimoramento, porque o progresso é o fim e tudo mais serve de meio, de instrumento. Que possamos, Senhor, funcionar nesses momentos como aquela reserva de equilíbrio em meio a tantas pessoas desequilibradas. Que possamos conservar os nossos pensamentos elevados a Ti, Senhor, recebendo do mais alto o influxo bendito, e assim possamos extravasar esse auxílio em benefício de toda a humanidade que nos cerca, e assim estaremos cumprindo com as nossas tarefas. Que a Sua mão, Senhor, possa descer sobre cada um que nesse momento participa dessa atividade doutrinária. Que cada um possa receber o amparo devido, as energias que vêm do mais alto e que nos fortalecem para a resistir aos momentos de luta. Que assim, Senhor, possamos sair daqui, deste encontro, com a nossa alma renovada, com o nosso ânimo refeito, e assim possamos dar continuidade às nossas existências com muito proveito. Nosso muito obrigado, Senhor. Que as Suas bênçãos desçam sobre o Grupo Espírita Francisco de Assis, seus dirigentes, seus participantes, mesmo cada um nas suas casas. Todos possam se conservar unidos, acumulando aquele ânimo necessário para, quando do retorno, podermos ser instrumentos mais úteis nas mãos da espiritualidade. Nosso muito obrigado, Senhor. Despede-nos assim na Tua paz.